Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, né? Para você que está chegando agora, viu uma boa história, curtiu, deixe aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, a gente, essa semana, né? Nós recebemos 4 histórias, né? De um médium, né, espírita chamado Fausto, né? Ele usa esse nome, mas a gente, na verdade, não sabe qual que é o verdadeiro nome dele, não. Apesar da gente ter pedido a ele, né, para se identificar, né? Mas lendo o trabalho dele, né, achei muito bom. E eu tenho certeza que você também vai achar, né? Ele fala sobre a mediunidade, né, como é que ele começou, né? Ele fala como a mediunidade é uma ferramenta interessante que a gente pode usar para nos desenvolvermos emocionalmente, né? E para a gente ampliar, né, os nossos horizontes. Mas eu acho que as próprias histórias falam por si mesmas, né? Elas vão dar uma ideia para vocês precisa do que o Fausto quer passar para a gente. Então a primeira história chama-se Fausto e Vera. Desde que minha irmã Vera morreu de uma doença esquisita, que aprendi em um hospital por uns 2 anos, que minha alegria por religião e religiosos piorou consideravelmente. Por minha alegria não, né? Por minha alergia por religião e religiosos piorou consideravelmente. Vera era uma aduladora profissional, pois desde que começou a trabalhar para a igreja, que fazia de tudo por cada padre que passava pela paróquia que ela assistia. Minha irmã era tão carola que diziam que andava com a cópia da chave da igreja na bolsa. Ela era daquelas que dizia que passava o dia inteiro rezando. Depois de cada opinião, dizia o capítulo e o versículo bíblico em que a tal opinião se fundamentava, né? Vera vivia vendo santos, anjos, e quando parava e começava a falar sozinha, a gente já sabia que ela estava conversando com Jesus. Um dia perguntei a ela, né, como Jesus era, já que ela o via e costumava costurar com ele, mas ela desconversou, respondendo que eu veria Jesus com meus próprios olhos, se eu tivesse verdadeira fé. Para mim, fé era uma palavra vazia, afinal, como acreditar em algo em que não se vê, não se toca, não se mede, não se pesa, que não pode ser detectada por um experimento no acelerador de partículas? Talvez por causa da minha incredulidade é que me tornei repórter. E por causa das reportagens que fiz sobre as falcatruas em que políticos e administradores públicos estavam envolvidos, quer dizer, nós somos roubados por quem deveria trabalhar por nós, é que a ideia da fé se tornou totalmente absurda para mim. Vera vivia me dizendo, para eu tomar jeito, que se o mundo era um circo de horrores, e eu era o cara que colocava as notícias sobre os horrores do circo no jornal, eu deveria não procurar me esquecer de que os pequenos milagres diários eram mais frequentes que os assaltos, roubos e assassinatos, e que havia mais gente boa que ruim, e que se eu mudasse de lado e passasse a reportar as boas coisas da vida, assim como a solidariedade, quem sabe eu não empolgaria as pessoas a pensarem mais em fazer o bem do que o mal. Eu não tenho medo da morte, Fausto. Ela me disse, deitada no leito de morte, pouco antes de fechar os olhos para sempre. Eu tenho medo do julgamento da minha consciência, porque está escrito que do resultado desse julgamento eu irei para o céu da consciência tranquila ou para o inferno da culpa. E acho que você devia começar a pensar no assunto, né? Eu amava minha irmã mais que tudo. A gente perdeu os pais muito cedo no acidente de carro e fomos criados por uma tia. E a gente tinha um ou outro, né? Quando ela foi parar no hospital, fiquei pensando que Deus estava me punindo pela falta de fé e por estar obcecado pela ideia de colocar todo o lixo do mundo na cara das pessoas, pelo jornal, TV e mídias sociais, para ver se elas se tocavam.
Vendo ela murchar, decidi buscar a ajuda da igreja. Quem sabe se Deus me perdoasse, quem sabe se Deus me perdoava, né? Coitado do Fausto, né? Quem sabe se Deus me perdoava. Do meu jeito, espírito de porco de ser e de viver, e ele acabasse desistindo de me punir e não tirava minha irmã de mim, né? Foi nessa época que me mandaram entrevistar Frei Canudo, um religioso que estava bombando nas mídias, sendo seguido por zilhões de admiradores virtuais por causa de suas opiniões radicais. Frei, eu pequei contra Deus, eu estou arrependido, o que devo fazer para me redimir? Aí o Frei virou para o Fausto e falou assim: abandona a vida mundana e segue nos passos de Jesus. Aí o Fausto: e como é que eu vou fazer um negócio desse? E o Frei: faça um voto de pobreza consigo mesmo, pois assim a influência que o mundo material, com suas infinitas necessidades materiais, enfraquecerá em você. Abstenha-se de fazer sexo sem amor ou se envolver romanticamente sem responsabilidade, pois assim passará a dominar o desejo, deixando de ser dominado por ele. Adote a obediência à palavra, pois assim Jesus passará a falar mais alto em você do que o seu ego. Olhei para o Frei com certo espanto, pois o que ele me pedia era difícil de fazer, né? Afinal, o mundo é bom para criar necessidades materiais, né? Saiu aquele novo celular incrível, na hora você, poxa, eu preciso disso, né? Bom, e quando deixar de ser, aí o Frei conclui, né? E quando deixar de ser escravo dos desejos do mundo e passar a ser senhor de si mesmo, quando passar a ouvir a verdade e viver a verdade, use das ferramentas de que dispõe para propagá-la, pois a verdade é libertadora. Como eu estava disposto a fazer qualquer coisa para que minha irmã não morresse, fiz mais ou menos o que o Frei me disse para fazer. Passei a orar, ir à missa todo santo dia, memorizei inúmeras passagens da Bíblia que usava para mostrar o caminho para os perdidos, esvaziei meu armário, até aquela camisa que eu amo dei para os outros. Excluí as bandidas com quem vivia fazendo farra dos meus contatos no celular. Entrei para o coral da igreja e para uma pastoral em que dava o remédio da palavra para quem era doente da alma. Como Vera piorava, radicalizei também no trabalho e passei a escrever sobre as maravilhas que Frei Canudo fazia em nome de Deus. No final, quando o caixão de Vera desceu à terra, senti raiva de mim mesmo por ter deixado Frei Canudo se aproveitar da minha dor. E ali mesmo no cemitério olhei para ele e disparei. Que droga, Frei! Tudo o que eu fiz pelo senhor não me serviu para nada, pois minha irmã, depois de sofrer muito, terminou indo para debaixo da terra, apesar de eu ter certeza que Deus ia salvá-la, se eu ajudasse o senhor, Frei, pois o senhor é um enviado de Deus, não é? Aí o Frei vira para o Fausto e fala assim: qual é, Fausto? Você acha mesmo que Deus vai dar mole para um ser insignificante e podre de pecados que nem você? O Frei bateu pesado no Fausto. Vai ter de tomar muito Todd para crescer emocionalmente, meu filho, a ponto de se tornar merecedor das graças de Deus. Aí o Fausto revida. Não, nós não estamos falando de mim, Frei, mas do senhor, do seu prestígio com Deus. Aí o Frei rebate. Se fosse assim, se só fosse eu pedir a Deus e pronto, o milagre acontece, mas acontece que não é assim. Deus faz o que quer e não o que eu quero. E eu aceito isso e seria bom que aceitasse também. É o Fausto apela. Me fez de bobo. E o Frei sorri, né? E como é chamado homem cheio de vícios que não tem fé? Bobo, né? Depois dessa, voltei à antiga vida feliz. A ganhar dinheiro, a me deitar com as bandidas e atender os chamados do meu ego. O chato, no entanto, era a mágoa que fiquei de Frei Canudo, um sentimento que me levou a começar a perseguir quem eu achava que vivia de explorar a fé alheia, e que transformou os meus artigos em ruidosas manifestações de desapreço pelas religiões e religiosos. Na verdade, o grande problema do radicalismo é que você sai apontando o dedo para todo mundo. E quando cai na real,
vê que tem um monte de gente apontando o dedo para você. E aí você se lembra das escrituras quando é dito: antes de apontar o cisco no meu olho, tire primeiro a trava no seu, né? Eu havia passado a minha fase radical praticando um moralismo tóxico, magoando pessoas de quem eu gostava com a desculpa de salvar-lhes a alma. E como eu não tinha coragem de pedir perdão a elas, então resolvi bater nos coitados, que nem eu havia sido ao seguir Frei Canudo. Pobres almas de boa intenção que tentavam salvar os outros quando não conseguiam salvar a si mesmos, usados para enriquecer quem seguiam de dinheiro ou de poder ou de outra coisa que assoberbasse o ego, né? Meu Deus, eu havia dito a uma amiga querida do jornal de muitos anos, que estava radiante de felicidade pelo casamento, que se ela se casasse com um divorciado, aos olhos de Deus, ela seria uma adúltera. Disse para o rapaz da maquiagem que deixava minha cara, costumeiramente amarrotada, um pouco melhor antes de minhas aparições no telejornal, quando ele me falou, todo feliz, que iria comemorar o aniversário de união dele com o marido num motel bacana, que para Deus o amor entre dois homens é uma abominação e que as almas deles iam queimar no fogo eterno depois da morte do corpo. Eu poderia ter dito à colega do jornal e ao maquiador que a lei divina manda que devemos nos esforçar em amar nosso semelhante como a nós mesmos. Mas falar de coisas como o trabalho que é feito pela igreja junto aos moradores de rua não chama atenção, não comove, não motiva. O legal mesmo é fazer o fogo do inferno da culpa queimar debaixo da pele de quem apontamos o dedo. Como motivos para criticar os outros aqui não faltam, apareceu uma reportagem para eu fazer sobre uma casa de caridade cujo presidente estava sendo acusado de botar a mão nas doações. Corri para lá entusiasmado com a ideia de desmascarar mais um treiteiro, o único jeito de me fazer de me trazer um pouco de conforto, né? A casa abrigava muitos pobres quando cheguei lá. Todo mundo ali tinha fome de atenção, de acolhida, da sopa que seria servida daqui a pouco. Decidi então participar da feitura da sopa. E depois que fiquei bom no negócio, passei a comparecer às reuniões doutrinárias que tentavam explicar a espiritualidade. Até que finalmente ingressei no estudo dos mediadores, pessoas que desenvolveram o dom de comunicar com o espírito dos mortos. É claro que o cara morreu e ponto final. Mas aquele povo parecia que não queria aceitar a verdade. Quando me explicaram que todos podemos ser médiuns, basta trabalhar o dom. E decidi ser médium. Li os livros, ouvi os palestristas, aprendi a meditar, mas como não via, não sentia e não acreditava em espírito, nem que gente morta podia falar através dos vivos, disse para o presidente da casa que eu estava ali, na verdade, para descobrir se ele estava ficando rico, enchendo os bolsos com as doações destinadas aos pobres. Danado, cara. Bom, fui para a cama naquele dia com a consciência doendo, pois eu havia testemunhado o presidente da casa assistencial, durante o tempo que estive trabalhando ao lado dele, que ele procurava mesmo a contragosto, dava para ver isso na cara do presidente, não apontar o dedo para ninguém, né? Ele se esforçava para consolar quem aparecia, procurando ajudar a matar a fome do corpo e da alma dos famintos que lotavam a casa, propagando assim, com seu exemplo, a ideia de que somos melhores para o outro e para nós mesmos quando somos caridosos. O cara tinha falhas, quem nós tem? Mas ele lutava o tempo todo, na interação com os pobres, para que elas não superassem o desejo de servir e diminuir o sofrimento do outro. Talvez ele metesse mesmo a mão no dinheiro da casa, assim como religiosos de todas as religiões costumavam fazer, o que não tem nada a ver com a religião, mas com a falha de caráter do indivíduo. Porém, era inegável que ele lutava para manter a casa aberta, e se ela fechasse, muita gente ia sofrer. E eu chegar à conclusão que um santo que só faz apontar o erro dos outros não é melhor que um pecador que tem o hábito da caridade. No fundo, eu havia me tocado que Deus não havia feito de mim juiz de ninguém, que não cabia a mim apontar o dedo para os falsos profetas e condenados, destruindo-nos a reputação e o trabalho que faziam ao mostrar a cara deles na primeira página dos jornais e nos jornais da TV como a cara de quem não vale nada.
nem encher o ego dos verdadeiros profetas, pois a vaidade é capaz de acabar com eles, torná-los ávidos por visualizações e likes nas mídias sociais, o que faria com que o coração deles endurecesse e, em vez de seguir as orientações da caridade, passariam a obedecer cegamente o ego, sem perceberem, tendo sido seduzidos pelo prazer de aparecer, de serem vistos, ouvidos e reconhecidos. Todos queremos ser Jesus, mas ninguém quer ir para a cruz, pois a cruz é a dor e a solidão, e almejamos prazer e aprovação. Por isso, era preciso que eu parasse com minha vingança e tentasse voltar a enxergar sem pré-julgar, e colocar o papel que eu apurei, não o que eu quero que as pessoas acreditem, e deixar por conta do leitor ou do telespectador fazer o julgamento a respeito. Custei a dormir. E quando fechei os olhos, exausto que estava, logo em seguida tive a minha atenção chamada, pois Vera estava ao meu lado me olhando. Eu vejo Jesus, Maria e os anjos, converso com todos eles, e se você quiser vê-los também, Fausto, comece a acreditar. Cara, eu estava vivendo uma memória. No dia seguinte, fui atrás do presidente da casa, de caridade, e disse a ele que havia sonhado com minha irmã, que havia revivido a memória, e que minha irmã estava morta, vitimada por uma doença que, segundo os médicos, se tivesse sido cuidada desde que aparecera, não teria sido fatal. Você, Fausto, como todo mundo, tem latente mediunidade, e talvez por causa do seu envolvimento com o trabalho aqui na casa, uma vez ciente do mundo espiritual através do que aprendeu e testemunhou por aqui, tomado pelo desejo de rever sua irmã, ajudado pelos amigos espirituais, talvez tenha despertado a sua. Uai, eu vou voltar a sonhar com ela? Ah, creio que você quer mais do que rever sua irmã. Você anseia por salvá-la. Uai, e como é que eu vou fazer isso se ela morreu, né? Se ela está morta? Ó, ela morreu no presente, mas está viva no passado. Antes de ela ter morrido, e pelo visto, você pode visitar o passado, levado até lá pela sua mediunidade. Então acha que, se sonhar com ela de novo, diga a ela o que vai acontecer. Convença ela a procurar um médico. E se ela acreditar em você, ela não morrerá. Ué, e se ela não morrer? Bom, viverá numa outra linha do tempo que não é a nossa. Porém, uma linha do tempo que você também tem acesso. E assim poderá desfrutar da companhia dela pela via dos sonhos. Cara, isso é uma loucura. Não, Fausto, isso é mediunidade. Quando saí da casa, pensei em chutar o pau da barraca, nunca mais aparecendo por lá, e me calar para sempre sobre a mediunidade, pois tinha medo de voltar a cometer o mesmo erro que cometi quando passei a seguir Frei Canudo e pensar orientado pelo radicalismo religioso que ele pregava, e não queria voltar a cair na mesma esparrela, com a diferença que, no caso da mediunidade, iria me juntar ao grupo dos conhecidos como alucinados religiosos, aqueles que vivem falando sozinhos, que nem a Vera, e quando interpelados sobre com quem estão falando, respondem que estão recebendo instruções de Jesus. Entretanto, ter estado com Vera no meu sonho foi tão real que decidi continuar caminhando pelo caminho da mediunidade até ver onde ele ia dar. E algum tempo depois do meu papo com o presidente da Casa de Caridade, passava diante da igreja em que Vera havia trabalhado e decidi entrar. E sentado num banco diante do sacrário, entrei em transe e de repente a igreja estava cheia de gente. Minha irmã veio ter comigo. Ah, pelo visto resolveu pensar no que eu lhe disse, né, Fausto? Pois sei que corre de vir à missa que nem um diabo corre da cruz. De olhos arregalados, fiquei olhando para a Vera. O que foi? Tem alguma coisa maculando o meu visual, Fausto? Aí o Fausto olha para ela e fala assim: Jesus está aqui me dizendo que você está doente. E que se procurar um médico agora, a sua doença terá cura, mas do contrário, irá morrer. Vera regalou os olhos para mim. Está falando sério? Você não me disse que fala com Jesus? Pergunte a ele se o que eu estou falando é verdade ou não. Depois desse evento, levou algum tempo até que eu voltasse a ver Vera. Dessa vez eu estava na casa assistencial, a caminho da cozinha para ajudar a preparar a sopa dos pobres. E quando passei pela porta da cozinha, entrei dentro da sala do médico que havia tratado Vera. Vera já estava sentada numa cadeira diante da mesa do médico. E assim que me sentei na cadeira ao lado dela, o médico sorriu dizendo que estava com o resultado dos exames que ela fizera
e que, de fato, ela estava doente, mas que o tratamento era 100% eficaz quando a doença estava no início. Quando a consulta acabou e eu passei pela porta que deveria dar na sala de espera do consultório, me deparei com a cozinha da casa assistencial, né? Coisas da mediunidade. Segui nessa toada por algum tempo, até que passei mais ou menos a controlar minhas idas e vindas até a realidade em que Vera estava. Pelos olhos da minha versão naquela realidade, pude ver Vera se casando, sendo mãe, avó, enfim, passei a viver uma vida dupla. Ou talvez, para todo mundo, seja mais ou menos assim. Vivemos a vida de quando estamos ligados na nossa dimensão e a vida de quando estamos dispersos para a vida que corre por aqui, distraídos ou dormindo, alheios ao que se passa à nossa volta. O legal da história, no final das contas, foi que minha versão na linha do tempo em que Vera está viva passou a acreditar e a colaborar com o trabalho de Vera na igreja. E que nessa linha do tempo em que eu estou, passei a colaborar com a casa assistencial, a me importar além da minha vida particular e profissional, pois agora sei que faço parte de algo maior e ultimamente ando usando todos os meus recursos para ajudar na casa, até mesmo a minha mediunidade, pois sei que ajudando faço por merecer ser ajudado e que, assim como todo mundo em algum momento, eu, que posso ser qualquer pessoa, alguém das suas relações, passando por um momento de dificuldade, quem sabe, precisarei da sua ajuda. Que boa história, não é? É verdade? Uma história muito interessante, né? Que fala, basicamente, essencialmente sobre mediunidade mesmo. O Fausto, pelo que ele conta, ele tinha alergia à igreja, por causa que ele morria de medo de se tornar um fanático religioso. E a irmã dele adorava, né? E ele ficava vendo a irmã e falando, não, eu não quero ficar assim. Né? O pessoal até comentava que a irmã dele, diziam que ela levava a chave da igreja dentro da bolsa, né? Quer dizer, ela puxava o saco dos padres e tinha a chave da igreja, né? Então o Fausto olhava aquilo e não quer ficar assim não. Né? E o Fausto, pelo que ele conta, ele não acreditava em coisa nenhuma, ele era um repórter, a ideia dele era desvendar a verdade por trás de falcatruas, por causa de mentiras, golpes, né? Inclusive religiosos. Tanto é que ele é enviado para uma casa de caridade para investigar a respeito do desvio das doações pelo presidente da casa. Né? Então ele queria desmascarar o cara. Tá? Porém, ele estava fragilizado com a morte da irmã. Né? Ele tinha procurado o Frei Canudo, né? Que era um milagreiro na época, para ver se ele salvava a irmã, já que a medicina não salvava. Ela tinha uma doença que o pessoal não conseguia resolver. E o Frei Canudo, não, meu filho, tenha fé, Deus vai curar a sua irmã. É assim que a coisa funciona, né? O objetivo é animar a pessoa, né? Que está lá sofrendo, é consolá-la. O Frei Canudo fez tudo certo. E quando a irmã do Fausto morreu, ele vira para o Frei Canudo e fala, a culpa da morte dela é sua, né? Eu achava que você era um milagreiro, você não é milagreiro coisa nenhuma, você é um safado, igual todos os outros que tem por aí, explorador da fé alheia. Acabou com o Frei Canudo. Aí o Frei Canudo virou para ele e falou, qual é, Fausto? Você acha que você pode negociar com Deus? Deus tem tudo, Deus tudo pode. Quem somos nós? Você é um nequinha, que nem eu também. Né? Quem nós somos diante de Deus? Somos nada. Né? Somos crianças, né? Somos filhos de Deus, mas nós ainda somos crianças. A gente não sabe de nada, a gente está aprendendo. Né? Fazer birra para o pai adianta alguma coisa? Não adianta nada. Né? E o pai sabe tudo. Ele é a encarnação da sabedoria, não é verdade? Ele sabe melhor do que a gente o que a gente precisa. Né? Pai perfeito. Né? Aí o Fausto, na revolta, ele se achou enganado, aí começou, já que ele não podia revidar contra o Frei Canudo, né? Ficaria chato, porque ele apoiou o Frei Canudo, fez publicidade dele, seguiu o cara, aí ficaria muito chato ele se voltar contra o Frei e descer a lenha dele, né? Ficaria uma coisa desse tipo, o Fausto estava com dor de cotovelo, né? Ficaria evidente isso. Ele falou, não, então, já que eu não posso bater no Frei Canudo, eu vou bater no presidente da casa de caridade que está desviando
as doações, ou que disseram que ele está. Aí lá vai o Fausto, né? Ele vai para casa, ele, eu tenho que me inteirar a respeito de como é que esse negócio aqui funciona. Aí ele começa a ajudar na sopa, vai nas palestras, ouve os doentes, consola os sofredores, né? E ele se desvia do foco da coisa, né? Ele passa a não mais investigar, né, se havia realmente desvio de verba, de doações por parte do presidente da casa, né? E ele se sente tão angustiado por causa disso que ele vai no presidente e acaba abrindo o jogo. Fala, eu estou aqui não é para fazer caridade com ninguém. Eu estou aqui para desvendar quem que é que está passando a mão na grana das doações. Eu acho que é você, caro presidente. Aí o Fausto conta na história que ele foi dormir naquele dia, deu uma dor de consciência danada, porque ele acusou um cara que ele não tinha certeza, o cara era o presidente da casa, né, que ele não tinha certeza que de fato tinha passado a mão nas doações. Quando ele então sonhou com a irmã dele, cara, um sonho tão vívido, né, que ele ficou impressionado. No dia seguinte foi procurar o presidente da casa, o presidente falou, cara, você está desenvolvendo a mediunidade. Mediunidade que é um dom que todos temos, né, que nos possibilita nos relacionar com a espiritualidade, né? E aí o Fausto, ele fala, cara, então eu fui onde mesmo? Onde que eu encontrei minha irmã? Você encontrou ela? Era uma memória. Uma memória, né? Ele fala, eu voltei numa memória, no momento do passado. Aí o presidente da casa explica, olha, o espírito não tem tempo ruim para ele, ele caminha no passado, vai para o passado, vai para o futuro, está no presente, né? Segundo a teoria da relatividade, passado, presente e futuro, está tudo no mesmo pacote, né? E por espírito, que é um observador que fica do lado de fora, nós estamos do lado de dentro, né? Vivendo o presente. Para o espírito que não está aqui dentro, está fora, é um observador do lado de fora da realidade, ele pode tanto ir para o presente, passado e futuro. Aí o Fausto foi para o passado. Foi para onde a irmã dele ainda estava viva. O presidente da casa sugere, cara, já que você tem que desenvolver esse dom, se você voltar lá, diz para sua irmã, olha, você vai ficar doente, mas se você procurar um médico e começar a tratar cedo, você não vai morrer. Que nem você morreu no presente, né? E todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Deus pensou em todas. Então, a possibilidade da menina vir a tratar e se curar também existe, né? E o Fausto conseguia, através da mediunidade, chegar lá nessa realidade, né? Ele poderia, pela via da mediunidade, né, conviver com a irmã dele, né, viva. Porque ela, segundo a história, ouviu o Fausto, tratou da doença e ficou boa, está vivinha numa outra linha do tempo, né? A gente fala linhas do tempo, né? Mas na verdade são possibilidades, todas elas existem, né? Infinitas possibilidades, estão todas aí. Deus criou todos os caminhos já existem, né? E a gente está percorrendo um, e nós temos infinitas versões nossas, cada uma percorrendo o seu caminho. E quando chega lá no final, né, todo o conhecimento, a experiência que está armazenada em cada uma da mente, né, em cada uma de nossas versões, vai ser somada. E tudo saberemos da ciência da moral. Não é verdade? Um processo interessante, né, de aprendizado. Você vê o poder da mente, né, o poder da consciência. Que poder maravilhoso, né? O Fausto, quando apareceu, ele veio com essa proposta, que na hora eu pensei que ele não fosse assim um médium tão gabaritado, mas depois de 4 histórias que nos passou, que fecham com perfeição, né, realmente, o cara entende da coisa, né? Ele fala coisas que estão de acordo com a relatividade einsteiniana, né? Bom, aí o Fausto descobriu que através da mediunidade, né, ele pode ter acesso, ele poderia ter acesso à irmã dele, né? Pronto. Aí ele termina a história dizendo que, na verdade, tudo que acontece na vida da gente, né, se não fosse tudo que aconteceu, ele não teria despertado a mediunidade, né? A ferramenta poderosa que ele
passou a usar. Então, nem a morte, né, conseguiu afastar o Fausto da irmã dele. O amor entre eles é tamanho, né, estavam ligados pelo amor, como diriam, um laço inquebrantável, né? E só que ele, essa necessidade dele de rever a irmã fez com que ele superasse, inclusive, a sua alergia religiosa, né? E fosse para a casa assistencial e desenvolvesse a mediunidade, né? Praticasse a caridade. Então ele melhorou, né? Tudo que aconteceu com ele, no fim das contas, né, tinha como objetivo levar ele ao crescimento emocional, ao aprimoramento espiritual, não é verdade? Bom, eu adorei a história. Eu espero que você também tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima boa história, né? A segunda história do Fausto.